A árvore da vida, da cabala, ela nos leva até Deus? Essa é uma pergunta que todos os esoteristas se faz. Já fui muito fascinado por cabala. Antes eu via aquelas reportagens, aquelas entrevistas com rabinos, e eu dizia, essa é uma arte fantástica. Até porque quando você lê muito a Bíblia, que nem eu lia, você fica fascinado, porque tudo que você acha que é a palavra de Deus é a Bíblia. Ele diz que a base da cabala é a Torá. Então, o conhecimento judaico, apesar dele dizer que não é uma religião, a cabala, no fundo, é uma ramificação do judaísmo, porque as poções, o Zohar, o Seferet Zirá, tudo é ligado aos patriarcas. Ele diz que o Seferet Zirá é uma autoria de Moisés, mas não é. Ali foi algum rabino que escreveu de Moisés, não, de Abraão, porque não consta nada que Abraão tenha escrito, só o que está na Torá, que foi o Moisés ou foi outros rabinos que escreveram sobre Abraão, por isso tem muitas contradições. E a árvore da vida que se prega na Cabala, aquela com as 10 sefirás, né, que tem o raio subindo, segundo eles até Deus. Na minha concepção, ali não é árvore da vida, não existe árvore da vida, porque a própria Torá, já que as bases do estudo cabalístico judaico é a Torá, existiam duas árvores no paraíso, uma da vida e outra do conhecimento. É essa que é a Sefirás, que estão ali, que eles dizem que as máscaras de Deus são as 10 faces de Deus, aí que o homem pode enxergar Deus através aqueles portais, aquelas esferas lá. Mas Deus não se revelou para ninguém, ele não revelou o nome a ninguém. Aquele nome de 4 letras que ele diz que é o nome divino de Yahvé, ali é tirado por gemátria, como o nome diz, um conhecimento matemático grego. E o judeu ele pegou ali, catou de várias fontes, de vários povos, dos oratrismos, dos persas, dos egípcios, e montaram esse molde cabalístico que a gente tem hoje. Mas a cabala é anterior, é antes dos patriarcas judeus ou hebraicos, e o conhecimento astrológico vem dos caldeus, dos babilônios, que é muito bom ter um povo que vai pegando conhecimento, senão não chegava até nós, os babilônicos sumiu, os caldeus subiu, se eles não pegam, a gente não conhecia hoje em dia, mas eles cataram aqui e acolá e fizeram aí uma gnose, que inclusive é muito perigosa para quem não sabe usar, não por questão de iniciação, não por questão que tem que estudar com um rabino. Os grandes cabalistas dizem que não precisa saber hebraico, não precisa ser judeu, outros já dizem que precisam, os mais ortodoxos. Inclusive tem judeus ortodoxos que sequer aceitam a cabala, enfim, opinião de todo lado e para todo gosto. Mas a verdade é que muitos veem a cabala como uma gnose também, mas eles não gostam que fale que seja gnose, assim como a cabala prática é magia, e eles não gostam que chame de magia, assim como Moisés era um mago, eles não gostam que chame que era um mago. Andava com cajado, que jogava, que se transformava em cobra, não, mas ali a teologia é o divino agindo por ele, é o que eles dizem, os outros não. Enfim, é para outro debate, mas para falar aqui da árvore da vida, porque eu não acho que a árvore da vida pregada pela cabala judaica é a árvore da vida. Primeiro, que a vida em si, quando eles estavam comendo no paraíso, que depois foi colocado 2 querubins para fechar a passagem, para ninguém passar, ela ficou lá, ninguém conhecia. Ah, o anjo Raziel apareceu para contar, Elias apareceu na visão dos rapinos para contar. É sempre essa história do divino, é todo mundo querendo ter conexão com o divino, querendo ser superior aos outros. Então existem os cursos e existem as meditações. A magia prática da cabala não é magia, é uma teurgia. Enfim, sempre esse migué. Eles usam astrologia, usaram oráculos, os sacerdotes usavam 2 pedras, o urim e o tumim, para ver se o rei estava bem, se o exército estava bem, se podia ir para a guerra, mas não é adivinhação. Eles fazendo não é adivinhação, aí é Deus que fala. O profeta é um anjo que revela, é Deus que revela. Se você observar, sem querer desfazer na Bíblia, que eu respeito muito, na Torá que eu respeito muito, quase nenhuma profecia acertou. A terra prometida, que é jorrar leite e mel, no fim foi dominada por muitos povos, até hoje está em guerra, não tem esse leite e mel, toda essa fartura toda. Se os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Europa não dessem bilhões por ano, eles não teriam a economia que tem hoje.
Enfim, Jerusalém não é vista mais como essa cidade tão sagrada, que inclusive nem era deles. Se você ver a história, Davi teve que comprar ali para construir o templo. É, e o próprio Jesus, ele meio que não ligou muito para Jerusalém. Ele foi lá só para cumprir a profecia e foi morto lá, como a maioria dos profetas são mortos lá. E por isso que se fala numa nova Jerusalém, que provavelmente não será em Israel. Ah, tem a arca lá debaixo enterrado embaixo da mesquita que ninguém pode mexer e tal. Isso é um migué. É um migué, eles não sabem onde está a arca, mas tem sempre essa coisa. Ah, a tradição oral, que deu uma Torá escrita para Moisés e deu uma de tradição oral, que é os rabinos que conhecem. Esses rabinos que andavam de nariz empinado, que é por isso que não acreditaram em Jesus, esses fariseus, eles viram que Jesus não beijava a mão de Ana e Caifás, ele não ia no templo, ele não ia adorar. Dizem que ele era judeu, mas ele não era judeu, ele era descendente. Inclusive, Belém, onde ele nasceu, é na Palestina. Ele era descendente aí do povo hebraico, ele era hebreu, que é diferente. Ele não veio só para salvar os judeus, ele veio para salvar, cumprir a profecia ligada ao hebraísmo, ao povo hebreu, que depois foi usurpado com a queda e a divisão do reino. Os judeus hoje é só que se fala em judeu, mas eram 12 tribos. Moisés foi claro quanto a isso, Jacó foi claro quanto a isso. O pacto era com os hebreus e não com os judeus em si. Então os rabinos, quando viu Jesus, que não aceitava tudo aquilo, ficaram contra ele e foram os que tramaram a morte de Jesus. Eu vi até uma judia respondendo aí numa live, dizendo, não foi os judeus que mataram Jesus, foram os nossos pecados. Eu acho que ela já é uma judia meio convertida ao cristianismo. Bom, foi os nossos pecados, mas foi os judeus que tramaram, que mandaram Judas ir atrás, mostrar quem era Jesus, para aprender como está na Bíblia. Ah, a Bíblia é mentira? Bom, aí é outros 500, é outra discussão para saber o que é verdade, o que não é, o que é ilusão, o que é histórico, o que não é. O Cristo que está na Bíblia foi morto a pedido dos fariseus e Pilatos executou. Por que eu estou citando Jesus se eu estou falando de água da vida? Porque ele falava no rio da vida, inclusive pedindo água àquela mulher lá no poço, ele dizia, quem beber da minha água terá vida eterna. Ele já fala de uma outra forma, nem tanto de uma árvore fixa, mas da água da vida, que fala também no Apocalipse, de uma água que saía de um rio cristalino, de trás do trono de Deus. E porque eu estou citando Jesus também em relação a sentimento e não conhecimento, porque ele disse que a chave era o amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, fazer o bem, me viu de comer, com fome me deu comida, me viu nu e me deu o que vestir, ou seja, a árvore da vida está ligada a sentimento e não a conhecimento. Por isso que Deus disse que não coma daquela árvore, porque ela é do conhecimento do bem e do mal, e quem comer dela morrerá. Então o conhecimento ele não leva a vida, não leva as 10 esferas, não levam a Deus. É um conhecimento que funciona, magia prática e tudo se usa. Diz que os rabinos, os judeus são muito prósperos, que enricam, que não sei o que. Tem uma cabala prática aí que vira sucesso mundial aí. Tem muitas publicações na cabala mística e tudo mais. Vendem muitos cursos aí os rabinos, dizendo que quem faz, quem pratica, prospera e tal. Mas a árvore da vida está ligada a sentimento, a amor, a benevolência, a bondade, ao perdão, a não ser escravo do pecado e não ser escravo da maldade. Essa é a ligação com a árvore da vida. Aquela árvore Sefirá, ela é conhecimento. Inclusive se diz, conhecimento, conhecer as máscaras de Deus. As 10 Sefirós são as máscaras de Deus. São como ele se revela aqui no mundo, a partir dela e por ela que chegamos a Deus. Ou seja, sempre os donos de Deus, só eles que têm acesso. Todos os povos é assim. É assim no Ifá, só os babalaô, só na Nigéria, só no Congo, só não sei aonde. São sempre os intermediários. Os pastores, só o Papa, só o padre. Isso já é de praxe. Mas teimam que não é uma religião. Mas todos os preceitos, as porções, se respeita a Páscoa, se respeita tudo, tudo ligado à tradição judaica. E inclusive diz, não, a Cabala, mas não pode fazer previsão porque a Torá proíbe. Então é da mesma religião, é um braço da mesma religião, a Cabala é religião. Não é filosofia, mas é uma filosofia ligada aos preceitos, aos dogmas e superstições, que é um povo muito supersticioso, mas o dos outros é superstição, deles são revelação. Pitinha vermelha, quipá,
tudo que eles usam, aquilo ali não é nada de revelação, tudo ali é invenção de rabinos. Assim como num tempo o rei podia ter várias mulheres, hoje em dia não pode mais. Você vê o Benjamin Netanyahu não é rei, mas é o governante de Israel, ter 10 esposas, se descobrir vai ser um escândalo grande. Então, ou seja, eles vão adaptando. Um tempo era pelo pai, a genealogia, outro tempo era pela mãe, para ser judeu, e eram os hebreus, e agora é só os judeus. Mas se você falar qualquer coisa, é antissemitismo. O que é antissemitismo? Ser contra os palestinos é antissemitismo também. E além de ser islamofobia, se você falar de outra nação que Abraão é pai, contra os hindus também é xenofobia. Mas quando fala deles, é antissemitismo. Você não pode discordar em nada, porque Jerusalém é sagrada, é a terra santa, é não sei o quê. O dos outros não é, só o deles é, mas só vive em guerra. Todos os profetas foram mortos lá, Jesus foi morto lá, vários apóstolos foram perseguidos e mortos lá, sempre foi ocupado por outros povos, sempre teve muito sangue ali, não vejo nada de sagrado ali. A gente vê como sagrado porque está na história da Bíblia, porque tem todas aquelas histórias, mas nem Jesus nasceu ali. E muitos dos profetas não nasceram ali. Abraão não nasceu ali, Moisés não nasceu ali. Moisés nasceu inclusive no Egito, que é o criador de tudo isso aí da Torá e de toda essa saga aí no deserto até chegar a tal terra prometida. Sem falar o tanto de morte, o tanto de invasão, tomando a terra. Você já pensou? Passaram 400 anos fora, Jacó saiu porque ele quis. Quer dizer, estava tendo muita seca e foi chamado por José. Se foi um plano de Deus, aí é uma discussão. Mas ele saiu porque quis. Aí quando volta 400 anos depois, o exército desse povo, desses descendentes, sai matando gatos e cachorros e pessoas e crianças e velhos e destruindo, e tocando tombrete, derrubando muralhas e tomando tudo. Então, tem muita contradição nessas histórias, mas a Torá ela é toda baseada no conhecimento de rabinos, tanto que você vê contradições entre livros, entre passagens, várias leis inúteis, porque não comer camarão, não comer porco, não fazer a barba, inclusive até hoje você vê rabinos com a barba grande e tal, mas não abre mão do luxo, do conforto, dos carros com tecnologia, dos celulares com tecnologia e assim por diante. Só abre mão do que quer e só aceita o que quer. Mas, para concluir, porque o vídeo já está longo, volto a repetir, a árvore da vida é ligada a sentimento que ficou lá. Os dois querubins tomaram conta da passagem, ninguém teve acesso. Dizer, Adão era o primeiro cabalista. Se escreveu pouco sobre Adão, pouco conhecimento tem sobre ele. E o Talmud e não sei o quê. E o Sefer dizer, rabino, pensamento. Eles foram pensando quando viram. Teve um tempo que o templo era importante, adorar no templo era importante. Destruir o templo, destruir muita coisa. Notar tudo em pergaminhos, notar tudo o que eles pensavam, iam colocando no desterro da Babilônia, em outros lugares pelo mundo eles iam notando e iam acrescentando. É aí que surgiu. Não foi a revelação que Raziel apareceu, que Miguel apareceu, que Gabriel apareceu para contar. Mas se você disser assim, o rabino fulano que teve essa ideia, não vai ter impacto. Vai dizer, não, rabino fulano teve tal visão, tal anjo falou a rabino ciclano, Elias apareceu e falou a rabino ciclano. Essa é a técnica, essa é a jogada de toda a religião. Não na religião, na filosofia, mas segue todos os dogmas da religião, segue a Torá. Inclusive diz que não pode fazer previsões porque a Torá, se cumpre esse mandamento que a Torá proíbe, cumpre os outros também ligados à Torá. Então é a mesma religião, é um braço da mesma religião. Não é só uma filosofia. Segue todos os dogmas, todo rabino você vê se veste como um rabino da religião judaica, como os fariseus se vestiam naquela época. Tudo isso, né? As roupas, os tons das roupas, a forma de se vestir, tudo criado pelos fariseus. Muita coisa escrita ali pelos fariseus, o Talmud, tudo ali é criação dos fariseus, inclusive tentando denegrir Jesus em algum desses escritos, inventar que ele é filho do soldado romano e assim por diante, com chacota. Mas quando fala deles é antissemitismo. Mas eles falar contra Jesus ou contra outras coisas, não, aí é revelação, é iluminação. Então a árvore da vida, se funciona ou não, eu não estou discutindo esse assunto se ela funciona. Inclusive, a astrologia cabalística é muito bonita, muito boa. Você conhecer a sua alma, fazer
previsão sobre a sua missão de vida, a sua essência, assim como a astrologia cabalística original, não essa que o Carlos Rosa dava curso aqui no Brasil, que ele adaptou ao sistema do português. Não, a astrologia cabalística lá ligada ao alfabeto hebraico. E por falar em alfabeto hebraico, os cabalistas dizem que somando lá da Torre de Babel, dá uma numeração que dá o nome do alfabeto hebreu, querendo dizer que o hebraico era a língua única falada naquela época. Mais uma fantasia, uma imaginação da guimátria. Porque dá um número, não se sabe se era aquela palavra, se realmente aquela palavra era original, mas eles traduzem isso como sendo a língua original. Existem muitas outras línguas antes do hebraico. O povo hebraico é um povo novo, o povo judeu é um povo novo, de 5.000 anos antes de Cristo para cá. Tem muitos outros povos na África, até com 30.000 anos, enfim, tem um osso, que acho que está na Alemanha, um osso de Xangô que tem contagens aí de milhares e milhares de anos antes dos judeus. Então, isso é papo furado, de dizer que o hebraico era a língua originária daquela época, que antes de se dividir, a língua acadiana, outras línguas, é muito mais velha do que o hebraico, muito mais aquela invenção. Não se sabe em que língua de fato Moisés escreveu. Provavelmente uma mistura ali do assírio com alguma língua falada no Egito. E o hebraico foi inventado depois. Essas formas aí, que para eles é uma forma mágica. É o hebraico, é o hebraico, é o hebraico original. Existem muitas outras línguas antes do hebraico e Moisés provavelmente escreveu em sumério ou em outra língua, umas tabulinhas que depois passou por pergaminhos que, juntando tudo, deu origem à Torá. Eles fecharam ali os 5 livros e foi juntando livros proféticos que depois todos os livros que Salmos e tudo, até montar e chegar na Bíblia que a gente conhece hoje. Mas, para quem vende curso, tem que vender todas essas retóricas e narrativas e tal, e dizer que a sua que é sagrada, que o seu conhecimento é que é divino. Isso é do jogo. Quem vende curso, assim acontece também na Umbanda. Na Umbanda Sagrada, Rubens Saraceno fazia muito isso. A revelação da chama sagrada, das energias sagradas. E, inclusive, ele era ligado à maçonaria, que de um certo modo é ligado ao hebraísmo antigo, assim como o idealismo alemão, os filósofos alemãos, Jacob Boehme e outros, é muito orientado por rabinos cabalistas. Por isso que o idealismo mistura aí com cristianismo, com Torá, com tudo isso, mas era muito ligado ao conhecimento hebraico, ao judaico-cristão. A Rosa Cruz é muito ligado também, é tudo da mesma raiz aí. Mas eles querem vender cursos, querem fazer ordens iniciáticas e querem ser melhor do que os outros, e a magia deles não é ruim, é boa, a magia deles é alta magia, não é baixa magia, ou seja, é teurgia, eles não são magos, fazem magia, mas não são feiticeiros, não são bruxos, não são magos, é toda essa narrativa. Mas para concluir sobre a árvore da vida, não é a árvore da vida. Eles vendem isso nas cabalas místicas, nos livros, nos manuais de cabala, nos cursos, mas não é a árvore da vida ali. Não são as 10 faces de Deus. Ali são tudo nome montado por guimátria, imaginado. A esfera, uma boa imaginação, pode ter sido uma revelação de algo superior, que não se sabe, mas esses nomes de Geburah, de Keter, tudo isso é contagem da numerologia judaica, e eles fizeram essas esferas para dizer o lado esquerdo é isso, o lado direito é aquilo, ou seja, é uma gnose, é um misticismo que os magos, os rabinos, os sacerdotes, os profetas, sei lá, foram montando de pouco a pouco, especialmente tiveram muito tempo quando ficaram no desterro da Babilônia, lá, as bibliotecas de Nabucodonosor, tudo cheio de conhecimento. Daniel estudou muito lá, teve muitas visões, e eles foram montando aos poucos, foram montando esses esquemas, pegando do zoroastrismo, dos povos egípcios, dos persas que já dominaram lá, dos assírios, e aí chegou no que é hoje. Mas ninguém é dono do conhecimento, ninguém é melhor do que ninguém, e não é o conhecimento mais sagrado do que o Ifá, não é mais sagrado do que a astrologia dos caldeus, e todas as manipulações quis proibir de dizer que a astrologia é ruim, que prever o futuro é ruim, mas se Deus fosse contra prever o futuro, ele não colocava a história começada por quem? José, que interpretava sonhos. Ele não colocava
Nada disso. Não estou nem citando o Novo Testamento, que vieram os magos que fizeram as previsões e sabiam que o Messias estava chegando e vieram no lugar certo e pegaram Herodes de surpresa. Mas muita coisa foi ocultada da Bíblia. Os conhecimentos de Salomão, provavelmente você vê passagem ele citando Sol e Lua, inclusive o nome dele, Sol e Lua, Salomão. Todas as configurações do templo, o tamanho das paredes, quantas portas, tudo igual como se fosse um mapa celeste ligado a uma dimensão superior, mas também tem revelações no Ifá, tem revelações no Shin, tem revelações no budismo. Deus se revela de muitas formas, Deus se revela a todos os povos e ninguém é dono de Deus, Deus é que é dono de tudo. Não existe sombra em Deus, Deus é luz, Deus é amor e só através da árvore do amor que está dentro de nós chegamos a nos conectar de novo à árvore da vida. Por isso, enquanto não desenvolvemos esse amor, essa essência, como Jesus mesmo alertou, nós não chegamos lá. Não é por conhecimento, não importa quanto você sabe de cabala, não precisa saber cabala. Você, para ser iluminado, é desenvolver sua essência original, e essa essência original tem que ser iluminada e purificada no amor. O batismo de nascer de novo não é toda essa pirotecnia de mergulhar dentro do rio ou de batizar como João fez. João ali, ele era preparando os caminhos para o Messias, mas o Messias é que deu o recado certo. O batismo é no amor. O nascer de novo, como uma criança, é a sua alma renascer purificada no amor e não no conhecimento. Conhecimento de Guimarães não importa, conhecimento em astrologia não importa, conhecimento de alfabetos misteriosos não importam. Repetir várias vezes uma letra, meditar várias vezes num versículo da Torá, isso tudo não importa. O que importa, a árvore verdadeira é a árvore do amor. Honrar pai e mãe é o amor ancestral, respeitar a sociedade, ser benevolente, ser caridoso, ser iluminado. Não precisa do conhecimento cabalístico. Agora, a cabala é importante, a astrologia é importante, tudo é importante. Se você precisa, se o seu chamado é esse. Nem todo mundo nasceu para ser astrólogo, nem todo mundo nasceu para ser cabalista, nem todo mundo nasceu para ser sacerdote, mas hoje virou moda. Hoje em dia todo mundo é sacerdote, todo mundo é mestre, todo mundo é frater, todo mundo é bruxo, e não sabe o perigo que é as gnoses, as magias, seja de alta magia, de baixa magia, tudo pode destruir. Cabalistas já se perderam, anjos já caíram, anjos poderosos já caíram. Enfim, para concluir esse vídeo da árvore, a árvore da vida é pelo sentimento e não pelo conhecimento. A árvore da Guimátria, todos os nomes ali, todas as esferas, todos aqueles caminhos, é tudo calculado por Guimátria. A mãe da cabala é a Guimátria, que inclusive o nome é grego, nem hebraico não é, para provar que eles pegam de todas as culturas. Não são as faces de Deus, não são as máscaras de Deus. São chaves de conhecimento de uma coisa cósmica que ainda não chega nem perto de Deus. Enfim, se foi revelações por meditações, isso e aquilo, não sabemos. O que sabemos é que é um conhecimento muito bom para você analisar de forma horoscópica e se conhecer melhor. Mas não é um livro que caiu do céu, não é. O Sefer Yetzirah não foi escrito por Abraão, o Zohar não foi escrito por Moisés, foram todos escritos por rabinos. Rabinos, pessoas comuns, igual eu e você. Você tinha um alto grau de espiritualidade, era uma outra coisa, mas eram pessoas comuns que não desceram do céu, não eram Elias, não eram um Melquisedeque, não era um Enoque. Inclusive, Enoque, provavelmente eles rejeitam, a maioria dos cabalistas rejeitam o livro de Enoque, mas eles tiraram muito do livro lá para escrever a cabala também, só não querem demitir. Eles pegaram e adaptaram ao que servia a eles, assim como os cristãos fizeram com os evangelhos, tiraram o que quiseram, os livros que não quiseram e moldaram o que interessava a eles. Axé a todos.